Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje é dia de bater um papo contigo sobre o panorama dos concursos da Advocacia Pública agora, no mês de janeiro de 2020. Estamos nos aproximando do fim do mês, então nada melhor do que fazer um panorama sobre os concursos da Advocacia Pública, o cenário atual. E eu também quero tratar contigo sobre o principal erro que eu vejo ser cometido de acordo com o cenário que nós estamos vivendo. Primeiro, nós temos um concurso de PGE grande, a PGE Paraíba. Sim, eu considero um concurso grande, haja vista a escassez dos concursos de PGE e a escassez dos concursos de PGM grande. Embora nós tenhamos algumas PGMs bastante interessantes se avizinhando o concurso, como PGM Teresina, como PGM Belém do Pará, nós temos efetivamente no meio termo, enquanto certeza, a PGE Paraíba, que para muitos é um concurso grande, para mim também. Bom, de acordo com esse cenário, PGE Paraíba se avizinhando, PGMs, algumas bastante interessantes, sendo noticiadas recorrentemente pelos canais que cobrem concurso público, nós temos a publicação quase diuturna, se não diuturna, certamente semanal, de vários concursos de Procuradoria Municipal. E aí são procuradorias municipais de média para pequena, levando em consideração a estrutura, levando em consideração a remuneração e as outras características do cargo propriamente de procurador municipal. Acontece que existe um movimento, eu tenho percebido isso, muito grande de pessoas que estudavam para os concursos de tribunal, caminhando para os concursos de procuradoria e começando a se aventurar nos concursos de procuradoria municipal, principalmente. Tem muita gente utilizando esses concursos de PGM para se aperfeiçoar nos concursos da advocacia pública, tanto no que diz respeito ao estudo da prova objetiva, quanto no que diz respeito, e aí sim, ao início de uma preparação para a prova subjetiva com a feitura de peças, pareceres e questões dissertativas. Então, existe muita gente deixando de estudar para tribunal e vindo estudar para os concursos de procurador, começando a disputar os concursos de PGM, haja vista semanalmente editais e mais editais de procuradoria municipal, médias e pequenas, algumas grandes se avizinhando, no que diz respeito ao cargo de procurador municipal. A gente sabe que a Advocacia Geral da União não existe a menor perspectiva e a gente espera aí alguns concursos de Procuradoria de Estado, sendo certo, como disse, a PGE Paraíba, porque o regulamento já se encontra publicado e nós temos promessa do Procurador-Geral de que esse concurso acontece até maio de 2020. Provas em maio de 2020. Esse é o cenário. Muito bem. Muitos concursos de PGM, PGE Paraíba e Advocacia Geral da União sem perspectiva. Muita gente estudando para os concursos de PGM, já vinham estudando, e muitas pessoas saindo das carreiras de tribunais, do estudo dessas carreiras e aventurando ou começando a estudar para os concursos de PGM, utilizando essas provas como provas teste, logrando, galgando passos mais largos e posições maiores no que diz respeito a conquistas de aprovação. O grande erro que eu vejo a ser cometido nesse momento por muita gente, desde que o regulamento da PGE Paraíba saiu, eu já analisei o regulamento aqui no canal, eu vejo esse erro ser cometido porque muita gente me procura com a seguinte dúvida. Professor, se eu começar a estudar agora, eu estava estudando para tribunal, migrei para PGM, comecei a estudar para PGM, mas não tenho muita base. Se eu começar a estudar agora para PGE Paraíba, eu passo? Veja bem, a análise é basicamente a seguinte. Óbvio que quem está na estrada há mais tempo, se especializando nos concursos da advocacia pública, tem maiores chances de passar na PGE Paraíba. Se eu disser que alguém que começar o estudo agora, daqui a 5 meses, não passa na PGE Paraíba, eu estou mentindo. Então eu preciso te dizer, e essa premissa é a primeira, é possível. Mas também se eu te disser que pegar alguém que não tem experiência nos concursos da advocacia pública, especialmente com a construção da cabeça de procurador, especialmente no que diz respeito à segunda fase, ou seja, nunca estudou para a segunda fase, e colocar essa pessoa para estudar 5 meses tudo o que é necessário para passar num concurso do porte da PGE Paraíba, se eu te disser que isso é fácil, eu também vou estar mentindo. Então, no frigir dos ovos, a resposta é a seguinte: é possível, mas é bastante difícil. E aí qual é o erro que eu preciso tratar contigo? Nesse meio termo, existe muita gente também interessada, e aí eu vou tomar como exemplo, na PGM São Paulo. E aí o que acontece? Eu falo sobre o concurso da PGE Paraíba aqui desde 2018. Ou seja, há 2 anos
eu venho tratando aqui no canal, semanalmente, mensalmente, ou a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, de acordo com o esquenta-esfria do concurso, eu vinha tratando sobre o concurso da PGE Paraíba. Muita gente se ligou há 2 anos atrás e começou efetivamente a estudar para a PGE Paraíba. Outras pessoas não. Fizeram os concursos que saíram na época e deixaram a PGE Paraíba para quando as notícias esquentarem. Muitas dessas pessoas não se prepararam para a PGE Paraíba e estão começando a se preparar para a PGE Paraíba agora. E é aquilo que eu disse. Em 5 meses, nesse caso, é possível, mas é difícil. Se a preparação tivesse se iniciado há 2 anos atrás, o trabalho para passar na PGE Paraíba, tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva, era muito mais fácil em termos efetivos de conhecimento objetivo e subjetivo para o enfrentamento da prova. E aí, muita gente tem interesse na PGM São Paulo, por exemplo. Eu estou te explicando o erro para trás e eu vou te explicar o que fazer para frente. Por exemplo, se você se interessa na PGM São Paulo, nós temos notícia de que a PGM São Paulo só vai abrir concurso para procurador em 2022. É uma notícia extraoficial, mas era exatamente notícias extraoficiais que nós tínhamos sobre a PGE Paraíba há 2 anos atrás. Então, se preocupar agora, se eu não tenho experiência dos concursos da advocacia pública, se eu não tenho, nesse caso, casca nos concursos da advocacia pública, e principalmente se eu não vou conseguir dar sangue para o concurso da PGE Paraíba no que diz respeito ao cumprimento de tudo aquilo que eu preciso estudar em 5 meses para passar, lembre-se, é possível, mas é difícil, é melhor você começar a se preparar para a PGM São Paulo daqui a 2 anos e fazer a PGE Paraíba com o que você tiver de conhecimento acumulado. Nesse caso, você vai estar efetivamente acertando como muita gente acertou há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, algumas pessoas esqueceram outras procuradorias, edital pipocando naquele momento, porque elas não tinham preparação para passar naqueles editais, focaram na PGE Paraíba e estão há 2 anos estudando para essa prova. Se você tem interesse na PGM São Paulo, a dica de hoje é essa. Comece a sua preparação para a PGM São Paulo agora, porque daqui a 2 anos, as notícias são que PGM São Paulo sai em 2022, você vai ter muito mais chance de passar na PGM São Paulo do que se você começar uma preparação faltando 5 meses para a PGM São Paulo daqui a 1 ano e meio, por exemplo. Então, todas as vezes que nós temos um concurso grande, eu recebo uma enxurrada de questionamento de várias pessoas perguntando: professor, se eu começar agora, qual é a chance? A resposta é igual para todo mundo. É possível, mas é difícil. Se eu disser que não passa, estou mentindo. Mas se eu disser que é fácil, eu também estou mentindo. É possível, mas é difícil. Recomendo que a forma mais tranquila de se estudar para uma prova, com maiores chances de aprovação, é começar a estudar para essa prova com muita antecedência, de preferência 1 ano, 1 ano e meio, 2, que é normalmente o período que você precisa maturar e resolver todos os problemas de conhecimento, ou seja, para adquirir conhecimento, tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva, para passar no concurso de grande porte. Não estou dizendo, repito, que quem estudar 5 meses não passa na PGE Paraíba. Estou dizendo que isso é muito mais difícil do que se você tivesse começado a estudar 2 anos atrás, quando nós começamos a tratar sobre a PGE Paraíba de uma forma mais séria em termos de notícias de concurso. É isso. O papo é basicamente esse. O cenário atual dos concursos da advocacia pública e o erro que eu vejo muita gente cometer, tentando efetivamente estudar da forma que der para um edital que está aí na iminência de ser publicado e provas prometidas para maio. Se as provas atrasarem, por exemplo, se ficar para o 2º semestre de 2020, as chances aumentam, porque se alguém começar efetivamente uma preparação séria agora, 5 meses é pouco, mas é possível, embora difícil. Quanto mais dias, meses aumente essa preparação, maior a chance que você tem de acumular todo o conhecimento necessário para enfrentar a prova objetiva e também a prova subjetiva na PGE Paraíba, que no caso desse concurso se realiza no mesmo dia, então você precisa estudar para as 2 etapas de forma concomitante. O cenário é esse: muita PGM pequena, PGE Paraíba se aproximando, Advocacia Geral da União sem perspectiva, muita gente estudando para a advocacia pública e enfrentando essas PGMs e também vai enfrentar a PGE Paraíba certamente, um pessoal que já está aí na estrada,
uma enxurrada de pessoas vindo dos concursos de analista para começar a tentar procuradoria municipal e muita gente cometendo o erro de sempre, de começar a estudar sério para um concurso só quando você tem notícias concretas acerca de regulamento, edital ou coisa parecida, e aí muitas vezes não dá tempo. Dentro desse contexto, muita gente interessada na PGM São Paulo, recomendo que, se esse for o concurso dos seus sonhos, comece uma preparação para a PGM São Paulo desde já, porque as notícias que nós temos é que esse concurso deve sair lá para as bandas de 2022. Espero que esse conselho te sirva para dar um norte e orientação aos teus estudos, a fim de que você não fique pulando de galho em galho em relação aos concursos que saem, se esquecendo de fazer uma preparação a longo prazo ou médio prazo consistente para enfrentar uma prova com chances reais de passar. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.